seja uma variável x, seja x uma variável com distribuição normal, então a gente está pressupondo que essa variável x, que poderia ser quantos quilos de tomate a pessoa traz, poderia ser tamanho, a renda das pessoas de um determinado bairro, poderia ser tamanho, a altura das pessoas de uma determinada cidade, ou poderia ser a rentabilidade de um ativo, qualquer. E agora, a gente vai querer determinar, e esse é o novo, como que eu posso dizer? A nova notação, a nova nomenclatura que eu quero que vocês se acostumem. Está escrito assim, determinar a probabilidade, esse P é de probabilidade, aí do X, esse sinalzinho, a gente aprendeu lá na escola, aquele sinalzinho de maior e menor. Esse sinalzinho é de menor, tá? Então, qual que é a probabilidade do X ser menor do que 24? Então, para calcular a probabilidade do X ser menor do que 24, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar esse 24 e transformar esse 24 num Z, numa variável Z. Como que eu transformo isso numa variável Z? Eu pego 24, faço menos a média e divido pelo desvio padrão. Eu quero que vocês façam isso agora na calculadorazinha. Dá para fazer de cabeça, né? Mas se não quiser fazer de cabeça, façam na calculadora. O 24, estou transformando, porque 24, para achar a área sob a curva, a gente não consegue. A gente vai ter que transformar isso no Z para depois usar a nossa tabelinha. Tá? A conta já está posta aqui, pessoal, me desculpe. Então, 24 menos 20, que dá 4. 4 dividido por 4 deu 1. Então, a variável Z padronizada deu 1. A variável x, desculpa, que é 24, padronizada, ou seja, transformada na variável z, me deu 1. E a gente já até sabe que é um desvio padrão, né? Positivo, para a direita. Veja que aqui, ó, o 20, o 0 é como se fosse a média 20. E o 1 é como se fosse 24 anos de idade. Eu quero saber... Não, tem que calcular desde o começo, então. Isso, Mo. Não basta só essa área. Tem que ser toda essa área aqui, né, amor? Isso. Toda essa área. Tudo que tiver à esquerda de 24. Ou, no nosso caso aqui, à esquerda do 1. Como que eu faço para calcular essa área? Eu tenho que usar a tabelinha e os meus conhecimentos. Então, a primeira coisa, eu vou até pintar de duas cores essa área aqui, ó. Essa área em azul tem quantos por cento da área total? 50. 50%, metade. E essa área em verde? Eu vou na tabela. Eu vou na tabela do Z e procuro 1,00, que a gente até já viu, que é 34,3, é isso? Não lembro mais se era 34,3. Isso, 34,3. Então, qual é o total da área à esquerda de 1? 50% mais 34,13. É isso que a gente vai mostrar aqui, ó. A área abaixo, para baixo de 24, ou seja, o 24 agora representado padronizadamente como 1, vai ser a soma dessa área achurada mais a área pontilhada. Aqui a tabela nos fornece a probabilidade. E aqui a gente sabe que é 50%. Tá? Então, eu sugiro que depois que você copiou o enunciado, que você fez o valor de Z, que você agora, vou dar um tempinho, faça no seu caderno um tracinho, que seria esse traço aqui de baixo. Tenta fazer alguma coisa parecida com uma curva normal aí no seu caderno. No meinho, você pinta o 1, o 0, você faz um tracinho, pontilhadinho aqui no 0. Aí você pinta o 1, faz um pontilhadinho aqui e faz. Essa área é 34,13% e essa área é 50%. Para você já começar a colocar no papel
e se convencer que isso é uma verdade. Veja que a resposta vai dar 50 mais 34, vai dar 84,13%. Então, qual que é a probabilidade do valor da idade da pessoa que eu estou pegando aleatoriamente dessa festa, dessa pessoa ter menos do que 24 anos? 84,13% vai ser a nossa resposta. A gente faz a normal padronizada, que dá 1. Então, vai ser meio mais o valor da tabela, que é 34,13%. Olha onde está o 34,13% aqui na tabela. 1,00. E a gente acha esse 0,3413, que vai dar 34,13%. Portanto, a área total vai dar de 84,13%. Então, respondendo a essa pergunta qual é a probabilidade de ser menor que 24, um valor que a gente tirar? A resposta, 84,13%. Eu depois vou deixar esses slides todos com vocês, mas o que eu quero não é que vocês copiem tudo que está no slide. O que eu quero é que vocês se convençam, façam o desenho e se convençam de que aquilo é verdade. Tá? Que a tabela nos dá de 0 para a direita, de 0 até 1. E eu sei que aqui tem 50%, então vai ser a soma desses dois. A probabilidade de ser menor do que 1, que é a mesma coisa de probabilidade de ser menor do que 24. Porque o 24 é o próprio 1, padronizado. Vamos para o próximo exercício. Professor, Oi? na tabelinha você achou 84,13, porque... Não, achei o 34. 34,13, porque era 1,00? Isso. O Z é 1. Porque se entendi. o Z, vamos imaginar que o Z fosse 1,12. Vai ser 1,1 cruzando com 2. Ah, sim, entendi. Eu não queria encher o saco com isso agora. Estou pegando um Z igual a 1 para a gente começar a se convencer. Copie o exercício 2. Veja que para copiar o exercício, pessoal, nem precisa copiar assim, seja x uma variável, porque isso aqui agora vai ser tudo igual. O que você precisa escrever no 2 é média 20, desvio padrão 4, que é igualzinho do outro. Mas agora o que eu quero é saber a probabilidade de x ser maior do que 25. Tá? A probabilidade de x ser maior do que 25. Aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Transformar o 25 na variável z. Como que eu transformo o 25 na variável z? Eu faço 25 menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, façam 25 menos a média, que é 20, dividido pelo desvio padrão, que é 4. Chegamos num z de 1,25. Agora eu quero que vocês tentem fazer uma coisa. Depois de calcular o z de 1,25, eu quero que vocês façam um tracinho, que vocês coloquem a curva normal, façam uma curvinha no caderno, façam um pontilhadinho que no meio é 0 e tentem descobrir, né? Façam um teste aí, qual que é a área, só a área, não quero que vocês procurem nada na tabela. Eu quero só que vocês tentem pintar qual que é a área que eu tenho que descobrir. Então, vou no caderno, um risquinho na horizontal, faço a curvinha, sei que o 0 está no meio, e agora, com base nessa informação do 1,25, eu quero que vocês pintem qual é a área que nós precisamos calcular. Uma vez que você fez essa área, pintou, não importa se está certo ou se está errado, eu quero que vocês digitem no chat OK. Só não fale qual é, né? Só falar OK se acabou ou não. E se eu quero saber, e esse 1,25, quem que é o 1,25? É o próprio 25, né? Aqui, ó, o 25 é o valor 25 padronizado, é o Z. E o 0 é como se fosse o 20. Então, a gente quer saber
qual a probabilidade de ser maior do que 1,25? Portanto, a área que nós queremos calcular é essa área em roxo aqui, ó. Perfeito? Agora, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês agora procurem na tabela qual é o valor de probabilidade associado a um Z 1,25. Façam isso. Alguém pode falar para mim? Fala, Paty, quanto deu? 39,44. Perfeito. Explica para todo mundo como que você achou o 39,44. Ai, meu Deus, eu fui no Z até o 1,2, Isso. aí até o 0,05, que dá Isso. 1,25. Você cruzou o E 1,2 com o 0,05 e achou, calma aí, Murilo, que tá errado, tá? Achamos o valor de 39,44. Agora a pergunta que eu faço para vocês é: esse valor de 39,44 corresponde a qual área? Não estou falando se é a resposta do exercício, estou falando nada. Eu quero saber quem entendeu a tabela. Esse valor de 39,44% corresponde a qual área? 0 a 1,25? Isso, de 0 a 1,25 eu vou pintar de verde. A tabela nos dá essa informação, sempre do 0 até um determinado valor à sua direita. E esse valor em verde é o que eu quero achar? De jeito nenhum. Esse valor em verde não é o que eu quero achar. O que eu quero achar é acima do 25, ou seja, essa área em roxo. Agora eu quero que vocês pensem. Veja que não é nada de matemática, assim. Como que eu faço para achar essa área roxa? Dado que eu já tenho a informação da área verde. A verde, até vou pegar aqui, ó. 50 menos 34, 50 menos 39,44. 39,44. Por quê, Mo? Porque já tem o dado de 0 até do lado direito. Já tem esse dado que é 50%. Porque o 0 está Isso, dividindo. 50% eu já tinha, antes de Aí é só tabela. fazer menos o verde. Aí eu calculei essa partezinha em verde, que é o que a tabela nos dá, para conseguir realmente dar a resposta do acima de 25, uma possibilidade seria fazer os 50%, que eu já sei que tem do zero até o infinito lá para a direita, menos a parte verde. Aí só vai sobrar a parte roxa. Deu para entender isso ou não? Sim. Você acabou de responder, né, amor? Mas deu para entender? Eu quero que as pessoas falem no chat. Senão a gente tenta fazer de alguma outra forma que eu não sei qual. Deu para entender? Assim, a gente teve que fazer uma gambiarra, porque a tabela não me dava aquele valor em roxinho. Então eu tive que pegar o que dá para eu calcular. Eu sei que do zero para a direita tem 50, então eu faço 50 menos o que não era, sobrou o restante, que é o roxinho. Sim ou não, pessoal? Eu quero uma resposta no chat. como é que foi? O 50 menos o 39,44? Foi isso? 0,44. Eu já vou mostrar aqui lá no PowerPoint, tem essas respostas lá. Mas é assim, 50 eu já sei que tem. A área verde é o que eu calculo na tabela, mas o que eu quero achar de verdade é a área roxa. Por que que eu quero achar a área roxa? Porque a pergunta foi qual que é a probabilidade de ser acima de 25. Então eu tive que fazer por diferença, porque não tinha outro jeito. A tabela não me dá esse valor em roxinho. Ok, pá? Ok, é que como é tudo novo, por exemplo, por mim, falando por mim, eu tenho que lembrar, que eu tenho que esquecer esse 1 e pensar que é 25 aí. Entendeu? Isso é na minha cabeça, que é meio Tá. Não, doida. é o que eu tô falando de abstração, que é duro, Isso. estatística é dura. Assim, 25
ele vira 1,25 para eu poder achar na tabela. Ok. Tá? Então, se nós voltarmos no nosso PowerPoint, nós vamos ter que a probabilidade de ser acima de 25 vai ser os 50% do lado direito, menos o 39%, que é a área verde, tá? Que vai dar ali 10,56%. Então, toda essa área aqui até o infinito, né? Vai dar 10,56%. Então, a resposta ficaria a probabilidade. Vamos pensar naquele negócio de pessoas de 25 anos de idade. De eu pegar uma pessoa nessa festa que tenha mais do que 25 anos de idade, é de 10,56%. Três. Continua a média 20, continua o desvio padrão 4. Agora eu quero achar a probabilidade do x ser menor do que 12. Probabilidade do x ser menor do que 12. Então, continuamos na festa lá, né? Qual a probabilidade de eu pegar uma pessoa e ela ter menos do que 12 anos? Isso é uma possibilidade. Para fazer isso, qual que é o nosso primeiro passo? Transformar o 12 em Z, para eu poder depois procurar na tabela. Então, como que eu faço para transformar o 12 em Z? Eu faço o 12 menos a média dividida pelo desvio padrão. 12 menos a média dividido pelo desvio padrão, que vai dar um Z de menos 2. Agora, eu quero que vocês façam aquele nosso risquinho, curvinha, e pintem o que a gente quer achar. Vejam se pintaram igual a mim. Essa é a resposta. O que eu preciso achar é a probabilidade de ser menor do que menos 2. Menor do que menos 2. Ótimo. Então, Gabriele, você que acabou de responder, vou te pegar para Cristo agora, tá? Gabriele, a nossa tabela dá probabilidades do 0 para valores positivos de Z, né? Ele dá de 0 para... Mas para os negativos ele não dá. Isso significa que a gente não vai conseguir usar a tabela ou dá? Ou alguém, se alguém quiser falar também. Vou imaginar, se eu quiser achar de 0 até menos 2, isso é a mesma coisa que eu achar de 0 até quanto? A2, porque simétrico. A2, porque ele é simétrico. Tá? Simetria, lembra? Os dois lados são iguaizinhos um do outro. Então, eu achar de 0 até menos 2 é a mesma coisa de eu achar de 0 até mais 2. É a mesma coisa, é a mesma área. É a mesma área. Tá? Então, achem de 0 até mais 2, que a gente já até sabe que é de 0 até menos 2. Acharam 47 e 72? O Murilo já escreveu ali, né? 47 e 72, ok? Agora me respondam. Esse 47 e 72% corresponde a qual área? Alguém falou? Desculpa, agora eu me perdi. De 0 até menos 2, a essa área verde. Que não é a minha resposta. A minha resposta é a área azul. Então, Luana,
Como que eu faço para calcular a área azul, Lu? Não sei. Gabriela, como que eu faço para achar a área azul? Quem quer falar? 50%, ou seja, de 0 para a esquerda, eu tenho 50% do total da área. Aí eu desconto essa parte verdinha, que é 47,72, e vou achar a partinha azul por diferença, tá? A mesma coisa que a gente fez no exercício passado, acabamos fazendo agora, tá? 50% menos a parte verde, daí eu consigo achar a parte restante que é azul. Então veja, né, que eu calcular acima de 2 é a mesma coisa que eu calcular para baixo de menos 2. Então aqui no desenho que está feito, está calculando a área acima de 2, que é a mesma coisa de que calcular a área abaixo de 2. Então, pegar uma pessoa com menos de 12 anos é bem pouco provável. A probabilidade é de 2,28%. Qual seria a idade aqui, ó? Se fosse acima de 2, esse Z2 representa qual idade, pessoal? Se eles são 2 desvio padrão para cima da média. Quanto que é um desvio padrão? 4, que está no enunciado. Quanto que são 2 desvio padrão para cima da média? 28 anos, tá? Então, veja, eu achar alguém acima de 28 anos de idade também vai ser 2,28%. Então, é bem pouco provável achar gente abaixo de 12 anos e gente acima de 28 anos. Que são 2 desvio padrão para a direita, 2 desvio padrão para a esquerda. Vamos para frente. Agora, nós queremos determinar qual a probabilidade de nós estarmos entre 22 e 25 anos. De eu pegar uma pessoa e essa pessoa ter entre 22 e 25 anos de idade. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o que, que é? Calcular a variável z. Eu vou ter que fazer um z para o 22, outro z para o 25, tá? Eu vou calcular uma vez o z para o 22, achar um valor de z, e achar outro valor de z para o 25. Então, vão ser 2 z's agora, podem calcular os dois valores de z. Ou seja, calculando os dois valores de z, o z relativo ao 22 é 0,5. O z relativo ao 25 é 1,25. E agora eu quero que vocês tentem fazer o grafiquinho. Você coloca o meio e o 1,25 onde tem que colocar e pinta a área que a gente tem que calcular. Então, ó, é para ter ficado dessa forma aqui, ó. A área pintada em laranjinha. Veja, 0,5 está à direita de 0, né? 1,25 está mais à direita. E eu quero achar a área entre meio e 1,25. Essa área laranjinha. Tá ok? Patrícia, me ouve? Pegar você para Cristo. Sim. Ok. A tabela, ela não me dá de 0 até meio? Se você for olhar lá, você acha o valor da probabilidade de estar de 0 até meio do z. Não dá? Sim. A tabela também não me dá a área de 0 até 1,25? Sim. Como que eu faço para achar essa área em laranjinha? Como você faria? Eu vou de 5 a 25? Então, não tem na tabela de 0,5 até 1,25. Mas eu tenho de 0 até meio e tenho de 0 até 1,25. Eu somo?
Ó, vamos fazer para ficar bonitinho, pinta até de outra cor. Ops. Ó, a tabela me dá a área azul, perfeito? Que é de 0 a meio. E a tabela me dá de 0 até 1,25, que é a soma da área azul mais a área laranja. Sim. Como que eu faço para achar só a área laranja? Como que você faria? Pera, deixa eu pensar. Tá. Vou fazer a pergunta de outra forma, Patrícia. Tá. Tá me escutando? Sim. Se toda essa área aqui, azul e laranja, fosse 1.000 e essa área azul fosse 200, quanto seria a área laranja? 800. Como que você fez, então, a conta? Eu tiro a área azul, menos a área azul, que é 200. Isso. Eu pego a área total até 1,25, perfeito? Pego a área Sim. total menos a área azulzinha, para pegar só essa área laranjinha. Veja que quando a gente coloca número, você responde rápido. Qual que é a nossa dificuldade aqui? Que a gente está trabalhando com área, e isso não necessariamente é simples, tá? Mas o raciocínio é o mesmo. Então, se você pegar a probabilidade de 0 até 1,25 e subtrair da probabilidade de 0 até meio, nesse caso aqui, a gente acha a área em laranja. Ok, Sim. Paty? Ok. Fez sentido? É esse o Sim. trabalho que vocês vão ter que fazer em casa. Ainda há, vocês vão ter que se convencer disso, tá? O que importa nesse exato momento é, sozinho talvez eu não consiga, mas agora eu entendi. Aí eu vou ter que treinar. Já são 9h30, todo mundo trabalhou o dia inteiro, né? Tem um monte de fatores que acabam impedindo aí que a gente faça isso de primeira. Por isso que tem que fazer exercício em casa. Então, veja, de 0 até 1,25, nós tínhamos aí 39,44%. De 0 até meio, nós tínhamos 19,15%. Então, eu pego a área total, que total que eu estou falando? De 0 até 1,25. Eu pego toda a área, menos a área do meio, e acho essa área mais escura aqui. Que a resposta seria: a probabilidade de eu pegar uma pessoa que tenha entre 22 e 25 anos de idade é de 20,29%. Esse pedacinho que sobra é indiferente nesse exercício? Então, não faz, a gente não precisa dele. Né? Não há necessidade nenhuma dele. A gente só precisa dessa área aqui, ó, entre 22 e 25. Quem está para cima de 25 e quem está para baixo de 22, nesse caso aqui não nos importa. Beleza, entendido. Agora esse eu quero que vocês tentem de cabo a rabo sozinhos, tá? Achem o valor de Z para 14, achem o valor de Z para 22, faz o gráfico, pinta a área, as áreas e tenta sair dessa jogada. Vejam aí se o Z de 14 deu menos 1,5 e o Z de 22 deu 0,5. E agora simplesmente pintem a área, tá? Pintem a área e vejam o que vocês têm que achar aí. Podemos começar a dar uma olhada? Mostrar o grafiquinho como que ficou. Vejam se a pintura do grafiquinho ficou parecida. Então, eu quero achar entre menos 1,5 e mais 0,5. Eu quero saber toda essa área aqui, ó, em roxo. Toda essa área em roxo.
Gabriele, como que eu faço para achar toda essa área em roxo, meu anjo? Então, como eu faço? Nem é só a resposta, nem resposta, assim, mas como é que eu faço para achar essa área em roxo? Gabriele. Juliana. Ah, você não estava aqui, Gabi? Gabi. E a Juliana? Tá afim de falar ou não, Ju? Como que eu faço, né? Não a resposta em si, mas como que eu faço para achar essa área total aí? Gabriela está vindo também. Eu não aguardo aqui. Agora liberei. Pode ser qualquer pessoa responder. Soma o resultado até menos 1,5 mais o até 0,5. Boa, Gabriela. Isso mesmo. Então a gente vai na tabelinha e vê de 0 até 0,5. Acho uma porcentagem. De 0 até 1,5. A gente não tem menos 1,5, mas pega de 0 até 1,5. Que vai ser essa outra área. Essa área mais essa agora é mais, né? Nesse caso aqui é mais, é essa área mais essa. Por isso que é importante fazer o desenho, pintar e entender o que tem que fazer. Perfeito? Então, eu acho que eu já me perdi aí. Por que é mais mesmo e antes foi menos? Espera aí, então, Pato, que eu acabei Tá. de desfazer o negócio aqui. Deixa eu voltar de novo lá.